Vamos falar daquele assunto proibido? Vamos falar daquele assunto que constrange as senhoras conservadoras e os garotos da geração Z que não querem falar muito sobre isso, nem querem fazer tanto sobre isso. Você usa gadgets para ter aquele autoentretenimento, por assim dizer? Porque se eu falo sobre a palavra que começa com S, o YouTube despenca a visualização de conteúdo. Porque o YouTube é essa plataforma que pensa que quando a gente fala sobre um determinado assunto, que a gente vai mostrar o que está acontecendo, porque é considerado conteúdo sensível. Aí os produtores de conteúdo têm que utilizar desses malabarismos retóricos, de toda essa fala um tanto quanto rebuscada. É como se a gente estivesse fazendo malabares com serras elétricas para falar desses temas. Mas toma cuidado com o dispositivo que você usa para o alto amor, porque não só ele pode ser um dispositivo inteligente, e nada contra você utilizar um gadget que tem automação, que entende quando você está sentindo prazer, que acelera na hora do clímax, mas esse dispositivo pode ser hackeado. E a pior parte, o fabricante do dispositivo pode ficar sabendo que foi hackeado e acabar invadindo sua privacidade na hora desse auto-amor que você tanto gosta. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre a descoberta de que um gadget para entretenimento adulto foi hackeado, que a empresa responsável sabia disso e não contou para ninguém. Olha, é algo que deixa as pessoas muito felizes quando a gente descobre que isso está acontecendo. Vamos para a tela do meu notebook. Eu escrevi sobre isso no meu blog pessoal, no eduardomoreira.com.br. Convido você a visitar o blog, porque eu escrevo artigos todos os dias sobre esportes, entretenimento, cinema, música e bizarrices tecnológicas como essa. É um conteúdo que você não vai ver em qualquer lugar, então aproveito para fazer o convite para você acessar a essa plataforma e se inscrever nesse canal se você quiser seguir assistindo a esses eventos inusitados que acontecem no mundo tech, mas que ninguém está falando sobre isso. A empresa em questão é a Lovence. É a matéria do The Verge, que é uma das principais fontes para esses conteúdos tech um tanto quanto inusitados. A Lovence foi informada que seu aplicativo de brinquedos de alto amor vazou e-mails dos usuários e não corrigiu isso. Uma pesquisa de segurança descobriu que eles poderiam gerar um endereço de e-mail de alguém com o seu nome de usuário e depois assumir a conta. Não é só uma invasão de privacidade, poderia sim abrir a possibilidade de suplantar a identidade do usuário, o que é sério e grave porque, afinal de contas, essas pessoas que iriam hackear o sistema da Lovence poderiam, de repente, abrir crédito nas Casas Bahia para poder comprar uma bicicleta elétrica ou pior, uma batedeira. Eu nem sei por que eu falei batedeira, mas tudo bem. A Lovence, fabricante de brinquedos para, enfim, para alto amor, que são conectados à internet, o que é um perigo, gente, e mais adiante eu vou falar onde está o risco de você comprar um dispositivo da Lovence. Deixou os e-mails dos usuários expostos por meses, mesmo depois de tomar conhecimento da vulnerabilidade. Em uma postagem de blog identificada pelo TechCrunch e Blipping Computer, o pesquisador de segurança Bob the Hacker descobriu que eles poderiam, abre aspas, transformar qualquer nome de usuário em seu endereço de e-mail que eles poderiam usar para assumir a conta de alguém. Suplantação de identidade, não apenas uma violação de privacidade, não apenas o vazamento de dados, mas o hacker ou qualquer cybercriminoso poderia assumir a identidade daquela conta da pessoa e aí, adeus. Os estragos poderiam ser enormes e muito piores do que você perder o controle do gadget durante o clímax. Ou alguém assumiu o controle do gadget. Tem coisa pior do que uma pessoa assumir o controle do gadget que te dá prazer. Daqui a pouco vocês vão ver isso. Embora o Bob the Hack tenha divulgado inicialmente essa vulnerabilidade para a Lovesense em março de 2025, o pesquisador afirma que a Lovesense esperou meses antes de corrigi-la e ainda não abordou totalmente o problema. E é aquele negócio, não é só a Lovesense.
A gente vê o Google e a Microsoft, às vezes, falhando na hora de corrigir vulnerabilidades nos seus sistemas, seja na loja de aplicativos ou seja no sistema operacional, e a gente está falando de empresas que contam com equipes de profissionais muito maiores do que a LoveSense. Mesmo assim, ser avisada de que existe uma vulnerabilidade e não corrigir essa vulnerabilidade no menor tempo possível é uma falha que eu considero imperdoável, ainda mais quando coloca os dados dos usuários em risco. A LoveSense está por trás de uma variedade de dispositivos que os usuários podem conectar à internet e controlar remotamente por meio de seu aplicativo. E o próprio app foi criticado em 2017 por conta de um pequeno bug que gravava as sessões dos usuários. Vamos parar para refletir um pouco sobre isso antes de avançar na matéria do Deverde. Pensa que você está lá naquele seu momento íntimo, naquele seu momento de prazer com você mesmo, onde você mostra efetivamente que você é a pessoa que você mais ama no mundo, e aí um dispositivo começa a gravar esse momento, que é só seu. Esse vídeo vai para um servidor que você não sabe onde fica, pode ter acesso de pessoas que você não conhece quem são, e o mais grave, pode ser compartilhado na internet e acabar com a sua imagem, seja para o seu namorado, que não sabe que você usa esses dispositivos, ou para os seus netos, que não fazem ideia de que você ainda busca a autossatisfação dessa forma. Já pensou se o pequeno Enzo, dona Eulália, fica sabendo que a senhora se utiliza desses subterfúgios, desses dispositivos, e nada contra, porque afinal de contas é a tecnologia servindo as pessoas. Mas já pensou que o pequeno Enzo vai pensar? A senhora que é conservadora, sabe? Abraçou certas ideias erradas aí, casada com seu Gervásio, fiel, temente a Deus, mas o Enzo, pequeno Enzo de 10 anos, fica sabendo que a senhora utilizou esses brinquedinhos. No mundo normal e perfeito não teria problema nenhum, mas é meio chato ter o vazamento desses vídeos, não é mesmo? E aí fica a pergunta: por que diabos as pessoas seguem utilizando os dispositivos da Lovense com esse histórico, com esse nível de brecha de segurança? Enfim, seguimos com a matéria do The Verge. Conforme descrito no post do Bob da Hacker, o pesquisador de segurança notou algo estranho na resposta da API do aplicativo ao silenciar alguém. Ele representava seu endereço de e-mail. O Bob da Hacker então descobriu que poderia tirar proveito dessa vulnerabilidade enviando uma solicitação modificada aos servidores do Lovense, enganando-o para retornar o endereço de e-mail do usuário-alvo. Ou seja, a plataforma ainda poderia ser burlada através de uma engenharia social, algo que a gente tem todos os dias nas tentativas de golpes pela internet. Você se passar por outra pessoa, ou por uma empresa, ou por qualquer prestadora de serviço, para enganar uma outra pessoa para obter vantagem. Nesse caso, para enganar a plataforma para poder criar uma conta alternativa e aí assumir o controle da conta do usuário original. O Bob da Hacker até desenvolveu um script que, segundo ele, poderia converter o nome de usuário de alguém em um endereço de e-mail em menos de 1 segundo. Abre aspas. Isso é especialmente ruim para modelos de câmeras que compartilham seus nomes de usuário publicamente, que é o que acontece nas plataformas de conteúdo adulto. Aquelas que muita gente visita, o não sei o que Hamster, o não sei o que Hub, vocês sabem do que eu estou falando. Normalmente nessas plataformas, você tem um nome de usuário indicado, até mesmo para você voltar para aquele conteúdo quando você estiver naquela noite solitária de quinta-feira e quer ter aquele tipo de entretenimento e não só praticar o auto-amor, mas praticar o auto-amor assistindo alguém fazendo a mesma coisa que você. Eu estou tentando filtrar a linguagem desse vídeo ao máximo, e esse é um esforço hercúleo que eu estou fazendo. Então, por favor, dê o like no vídeo, compartilha, sabe? Faz o seu trabalho que eu estou fazendo o meu. Trabalho não, você faz se você quiser, usa boa vontade para isso. Mas, obviamente, não querem que seus e-mails pessoais sejam expostos. Isso é a explicação do Bob da Hacker. Para piorar a situação, ele descobriu mais tarde que poderia assumir a conta de um usuário
com o seu endereço de e-mail e um token de autenticação gerado pelo Lovense. Ou seja, não só você criava o e-mail alternativo com os dados que já estavam disponíveis, como você também podia recuperar a conta, porque a própria plataforma criava esse e-mail com a ajuda do script alterado e aí mandava o token de autorização para fazer transferência da conta. O Bob da Hacker relatou inicialmente essa vulnerabilidade em parceria com a Internet of Dongs, um grupo que visa tornar os dispositivos de alto amor conectados à internet mais seguros. Para mim, a segurança máxima é não conectar à internet, sabe? Só, só não faz. A melhor segurança, a melhor privacidade que a gente tem é offline, não tem jeito. No entanto, o pesquisador de segurança afirma que a Lovense não corrigiu o problema de forma imediata. Em vez disso, a empresa afirmou que o bug de aquisição de conta foi corrigido em abril, mas o especialista de segurança afirma que isso não aconteceu e que uma correção por problema de vazamento de e-mail levaria 14 meses para ser implementada. Eu vou repetir, 14 meses. Tudo bem, não estamos falando do Google, não estamos falando da Microsoft, mas 14 meses é mais que uma gestação. 14 meses é tempo suficiente para uma Andressa Urach ter esses vídeos vazados, de ter os seus momentos mais íntimos, se bem que a Andressa Urach faz isso em troca de dinheiro e coloca o filho para gravar os vídeos. Eu não vou falar sobre isso. Mas 14 meses é muito tempo. Vamos lá. A Lovense também deu as suas explicações. Abre aspas. Também avaliamos uma correção mais rápida de 1 mês. No entanto, isso exigiria forçar todos os usuários a atualizar os recursos de forma imediata, o que interromperia o suporte para versões legadas. Conforme observado pelo especialista, os pesquisadores de segurança relataram o mesmo bug de aquisição da conta Lovense em 2023, mas a empresa parece ter fechado o bug sem realmente corrigi-lo. Em uma declaração ao Bleeping Computer, a Lovense diz que enviou uma atualização do aplicativo, abre aspas, abordando as vulnerabilidades mais recentes, fecha aspas, para as lojas de aplicativos. Espera-se que a atualização completa seja enviada a todos os usuários na próxima semana. Eu estou gravando esse vídeo em 30 de julho de 2025. Depois que todos os usuários atualizarem para a nova versão e desativarmos as versões mais antigas, esse problema será completamente respondido. Lembrando que a Lovense não respondeu de forma imediata ao comentário do The Verge, à matéria que o The Verge produziu. Gente, nada contra a Lovense, mas não dá para confiar nela. Tem o histórico, tem a leniência nesse caso, e eles foram avisados de que o aplicativo estava com problema por meses. E numa vulnerabilidade que é séria, porque rouba a conta do usuário, suplanta a conta do usuário e permite compartilhamento do conteúdo que o usuário produziu de alguma forma ou do histórico de utilização dos dispositivos. E, pelo amor de Deus, vem da mesma empresa que permitiu a gravação dos seus momentos mais íntimos e abrindo a possibilidade para que esses conteúdos fossem compartilhados. Dica: não vou dizer que eu sou santo. Não vou dizer que não me utilizei da prática do compartilhamento desses momentos mais íntimos com outras pessoas. Assim, videochamada, vocês sabem como são. Eu também, eu tenho opiniões polêmicas sobre isso, mas a minha opinião aqui é para garantir a segurança de todo mundo. Pensa 10 vezes antes de fazer isso. Mensure os riscos e, se você está muito inseguro, não faça, porque uma vez que vão captar a sua imagem pela internet e principalmente quando isso for compartilhado pela web, não tem volta. É a sua imagem que fica para sempre. Por mais que você tente conter o compartilhamento, esse conteúdo estará para sempre e não tem como ser desfeito. E aí você lida com as consequências dos danos à sua imagem, porque eles podem acontecer. Eu digo isso até com uma certa dose de pesar, porque
Afinal de contas, ninguém gosta de ter imagem prejudicada, mas infelizmente tem algumas pessoas que vão fazer isso. E o mais importante, se você tem uma empresa com esse histórico, não utilize o dispositivo, ainda mais que ele é conectado na internet. É nem o óbvio que eu estou falando, mas é quase inacreditável ver que uma empresa que comercializa dispositivos com um teor tão íntimo e com a possibilidade de você controlar esses dispositivos pela internet, é inacreditável que essas brechas de segurança aconteçam e que as pessoas não sejam alertadas que essas brechas existem, e mesmo quando a empresa é alertada sobre essas brechas, ela não faz nada. Lembra a Microsoft, lembra o Google, mas numa escala pior, até porque a Lovência é bem menor.